Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história emocionante cheia de reviravoltas para vocês. Imagine uma jovem mulher, Susan, presa em sua própria casa por seu marido superprotetor. Susan enfrenta a traição de sua irmã Letícia e a manipulação de sua própria mãe. Em meio a esse turbilhão de emoções, seu pai, desconfiado, decide agir para revelar a verdade. Quer saber mais sobre essa história? Continue aqui no nosso canal. A prisão silenciosa de Susan. Susan e Arthur eram um casal apaixonado que se conheceram na faculdade. O namoro durou 2 anos e então se casaram. Susan deixou o trabalho no sexto mês de gravidez porque começou a não se sentir muito bem e Arthur ganhava mais que o suficiente, de forma que a decisão não impactou a vida financeira do casal. Susan teria todo o tempo para cuidar da reforma do quarto do futuro bebê e do seu enxoval. Susan tinha uma irmã mais velha, chamada Letícia, que sempre tentava roubar a cena quando estava por perto. Letícia era a preferida da mãe. Ela havia se tornado estéril em decorrência da interrupção de uma gravidez não desejada. Ela também não tinha sucesso com os homens, apesar de ser muito bonita. A mãe sempre lamentava a falta de sorte de Letícia e dizia não entender por que Susan era tão afortunada. A mãe sempre comparava as filhas e tentava gerar uma disputa entre elas. Ela parecia se divertir quando Letícia humilhava Susan, que era muito sensível e não conseguia revidar as provocações de Letícia. Susan sempre tentou fugir das comparações, pois para sua mãe ela era sempre a mais burra, a mais feia e a mais desajeitada. Além disso, Susan tinha a impressão de que sua irmã Letícia se insinuava para Arthur, seu marido, e que sua mãe até facilitava as coisas, sempre tentando tirar Susan da sala para deixar os dois sozinhos quando visitavam a casa dos pais dela. Seu pai sempre parecia estar atento e desconfiado com as atitudes da esposa e de Letícia, e dava um jeito de estar sempre perto de Arthur. Letícia era tão atrevida que passava pela sala de toalha após tomar banho com a desculpa de pegar o celular. O pai chamava a atenção dela, mas a mãe a defendia, dizendo que Arthur era da família e que Letícia era sem maldade. Quando Susan engravidou, ela sentiu um turbilhão de emoções. Como seria o rosto do seu bebê? Com quem se pareceria? Será que serei uma boa mãe? Ela se perguntava. Ao saber da gravidez de Susan, a mãe parecia contente, mas deixou escapar que era uma pena que Letícia não tivesse se casado com Arthur em lugar de Susan. Assim, quem sabe, ela não teria feito tantas bobagens na vida e poderia estar grávida no lugar da irmã. Susan estava ansiosa e insegura com a relação à gestação e como cuidaria do seu bebê. Tentava ter uma relação mais próxima da mãe, pois a sua sogra já havia falecido e ela não tinha tias ou primas para apoiá-la. Nenhuma de suas amigas tinha filhos ainda, então ela não tinha ninguém além da mãe em quem pudesse se apoiar nessa nova fase de sua vida. Ao entrar no sétimo mês de gestação, a pressão de Susan começou a ficar muito baixa e ela estava quase o tempo todo cansada. Arthur estava cada dia mais preocupado com ela e ele também se sentia desamparado por não ter sua mãe por perto nesse momento tão especial de sua vida. A ideia de ser pai era um misto de ansiedade e aflição. Será que ele seria um bom pai? Será que estava apoiando Susan como ela necessitava? Susan caiu 2 vezes no chão por não enxergar os pés, e isso deixou Arthur muito preocupado. A ideia de que algo poderia acontecer com Susan e com o bebê o deixava aterrorizado
e ele também passou a procurar os conselhos da sogra. Passou a escutá-la mais e até chegou a passar algumas vezes na casa da sogra depois do expediente de trabalho para saber dela sua opinião sobre como ele e Susan estavam resolvendo as questões da chegada do bebê. Foi quando a mãe de Susan sugeriu que ele a impedisse de sair de casa. Ele não achou necessário a princípio, mas quando Susan quase caiu da escada em um shopping, enquanto estava com a mãe e Letícia comprando algumas peças do enxoval do bebê, ele resolveu escutar a sogra, que não poupou críticas a Susan, dizendo que ela era uma lesma para caminhar, que não prestava atenção a nada e que ainda ia perder o bebê se continuasse saindo de casa. Após ouvir o sermão da sogra, Arthur estava determinado. Sua esposa não sairia de casa até o bebê nascer. Ele acreditava estar fazendo o melhor para protegê-la, mas a decisão logo se revelou um peso insuportável para Susan, que gostava de sair para comprar o enxoval do bebê, ir à padaria, ao supermercado e ao cabeleireiro e manicure. Isolada e sem contato com o mundo exterior, ela começou a se deprimir. O pai de Susan, preocupado com a filha, decidiu visitá-la para saber como ela estava. Ao chegar, encontrou Susan nervosa e abatida. Susan tentou explicar que estava presa em sua própria casa, contra sua vontade, mas seu pai achou que ela estava tendo um colapso nervoso. Ele saiu de lá convencido de que a filha precisava de ajuda psicológica, não percebendo a gravidade da situação. A situação piorou com a chegada de Letícia, irmã de Susan. Convencendo Arthur de que Susan estava realmente, mentalmente instável, Letícia rapidamente tomou o controle da casa. Arthur, acreditando que estava fazendo melhor para sua esposa, permitiu que Letícia assumisse a gestão do lar. Dona Isidora, a governanta da casa, percebendo as verdadeiras intenções de Letícia, tentou alertar Arthur. Em uma conversa reservada, ela tentou convencê-lo de que Letícia não estava ali para ajudar. No entanto, Letícia o surpreendeu conversando e, usando de sua influência, conseguiu que Arthur demitisse Dona Isidora imediatamente. Com a saída de Dona Isidora, Susan ficou ainda mais desamparada. Chorando frequentemente, ela começou a temer pela saúde do bebê. Letícia, que agora dominava a casa, fazia questão de agir como se fosse a dona da casa. O estresse e a desnutrição quase levaram Susan a perder o bebê. Susan contava para Arthur o que estava se passando na casa enquanto ele trabalhava. Mas Arthur conversava com a sogra e ela o convencia de que Susan estava exagerando e que isso era um sinal de que o estado de saúde dela estava piorando. Susan, desesperada, pediu ajuda à mãe, mas a resposta foi um desastre. Sua mãe, em vez de ajudá-la, começou a criticar Susan e a apoiar as ações de Letícia. A mãe ainda sugeriu a Arthur que impedisse as visitas do pai de Susan, alegando que ele estava atrapalhando a recuperação da filha. Arthur, cada vez mais confuso, acabou acatando o conselho e disse ao sogro que ele não era mais bem-vindo. Completamente desesperada, Susan tentou fugir de casa, mas foi impedida pela própria mãe, que reforçou a ideia de que ela não estava em condições de sair. Sentindo-se cada vez mais presa, Susan viu suas esperanças desmoronarem. Um dia, a internet da casa parou de funcionar e um técnico foi chamado para consertar. Passando um dia inteiro ali, o técnico notou algo estranho na dinâmica da casa. Letícia, preocupada com o olhar curioso do técnico, tentou distrair Arthur com suas insinuações. Uma tarde, Letícia passou no escritório de Arthur vestindo um vestido vermelho curto e decotado e o tratando como se ele fosse seu marido. Arthur, desconfortável com as investidas de Letícia, começou a refletir sobre as coisas que Susan tinha
ditos sobre a irmã e a mãe. Letícia deixava claro que suas intenções não eram tão puras quanto aparentavam, e Arthur começou a questionar se estava realmente fazendo a coisa certa ao permitir que Letícia cuidasse de Susan. Ao final daquele dia tumultuado, Arthur se viu dividido entre o dever de proteger sua esposa e a dúvida crescente sobre as intenções de Letícia. As palavras de Susan ecoavam em sua mente, e ele começou a perceber que poderia estar cometendo um grave erro ao confiar cegamente em Letícia e na mãe de Susan. O desconforto que sentiu ao ver Letícia naquele vestido vermelho foi o gatilho para que ele finalmente começasse a abrir os olhos para a verdadeira situação dentro da sua própria casa. Dias depois, o pai de Susan visitou Arthur no escritório e lhe entregou uma filmagem. Arthur assistiu horrorizado a tudo o que estava realmente acontecendo em sua casa. Perguntando como ele obteve as imagens, o pai de Susan revelou que havia sabotado o sinal de internet para instalar escutas e câmeras dentro de casa. Arthur correu para sua casa, decidido a expulsar a mãe e a irmã de Susan. Ao chegar, encontrou Susan entrando em trabalho de parto. Eles correram para o hospital e Susan deixou claro que não queria a companhia da mãe nem da irmã. A caminho do hospital, Arthur contou tudo o que sabia agora para Susan e lhe pediu desculpas. Susan, aliviada, pediu para que Dona Isadora voltasse a trabalhar na casa, agora como governanta, e que contratassem mais uma pessoa para fazer o trabalho antigo de Dona Isidora, pois queria que a senhora ajudasse com o bebê. Susan também pediu para Arthur avisar seu pai que ela estava a caminho do hospital. Nasceu uma linda menina e eles lhe deram o nome de Amora. O avô se emocionou a pegar a neta no colo pela primeira vez. Arthur, radiante de felicidade, ligou para Dona Isidora para pedir desculpas e fazer uma proposta irrecusável de salário. Deixando Susan aos cuidados do pai no hospital, Arthur voltou para casa decidido a expulsar a sogra e Letícia. Ao serem expulsas, a sogra e Letícia ficaram furiosas e começaram a quebrar toda a casa. Arthur chamou a polícia e ambas foram levadas, mas pagaram fiança para sair. Arthur recebeu Dona Isadora na casa, pediu para que cuidasse de tudo e lhe deixou uma boa quantia em dinheiro. Arthur voltou ao hospital e viu que o sogro estava abatido, apesar de feliz com a netinha. O sogro contou que a esposa havia ligado para dizer que ele não entraria mais na casa deles. Arthur ofereceu ajuda para que ele pudesse contratar um advogado para tratar das questões legais da separação e da partilha dos bens, e o convidou para morar com eles. Susan estava radiante com sua pequena princesa e aliviada de ter seu marido e seu pai por perto, embora estivesse triste por finalmente entender a relação abusiva com sua mãe e sua irmã. Arthur pediu desculpas novamente e lhe presenteou com um lindo anel de ouro e grandes brilhantes, sugerindo que eles fizessem uma terapia para lidar com todo esse passado de abusos. Susan concordou. Era um final de tarde lindo. O sol ainda refletia na janela do quarto da maternidade. A pequena Amora dormia sossegada no colo de sua amorosa mãe, que sussurrava baixinho: "Eu te amo, minha filha", prometendo ser a melhor mãe do mundo para ela. Arthur sorriu e beijou Susan na testa. O pai de Susan deixou cair uma lágrima, emocionado. Obrigada por assistir a nossa história e nós gostaríamos de saber o que você acha da atitude de Susan, não deixando sua mãe nem sua irmã acompanhá-la até a maternidade. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe com seus amigos. Você tem alguma história que você gostaria que nós contássemos aqui no nosso canal?
escreva para historiasdapaixão@gmail.com. Obrigada e até a próxima!